Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos de vocês nesse dia maravilhoso, nessa manhã preciosa. Eu quero convidá-los a para a gente provar desse delicioso café. É delicioso mesmo, né? Porque, queridos, a palavra de Deus ela é algo assim fantástico, é algo maravilhoso quando a gente separa todos os dias do nosso tempo para meditarmos, para degustarmos, para provarmos desse banquete tão precioso que o Senhor separa para a gente. A palavra de Deus ela é maravilhosa, gente. Não tem alimento mais gostoso do que a palavra de Deus, amém? Então, vamos seguir aqui nos alimentando desse maná de Deus aqui, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Paulo escreve assim a Timóteo: Entretanto, a verdade de Deus continua firme como uma grande rocha e nada a poderá abalar. Ela é um alicerce sobre o qual estão escritas estas palavras: O Senhor conhece aqueles que realmente são dele, e todo aquele que pertence ao Senhor não deve fazer coisas erradas. Verso 20. Em algumas casas abastadas há vasilhas feitas de ouro e de prata, bem como algumas feitas de madeira e de barro. As vasilhas caras são usadas para ocasiões especiais, e as vasilhas baratas são usadas no dia a dia. Se você ficar afastado do pecado, será como uma dessas vasilhas feitas do mais puro ouro. Aleluia. A melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra. Amém, queridos? Que palavra, gente! Eu estava meditando aqui e Deus trazendo tantas coisas na minha mente, e isso vai assim deixando a gente tão fortalecido em Deus. É algo tão maravilhoso, queridos. Amém? Meditar na palavra. E eu quero, no versículo 19 aqui, na parte A, diz assim: Entretanto, a verdade de Deus continua firme como uma grande rocha e nada poderá abalar. Olha só, a verdade de Deus, querido. O que é verdade de Deus? Enquanto eu estava aqui meditando nessa parte A sobre a verdade de Deus, aí já me veio na mente vários versículos aí que eu quero trazer para vocês aqui em João 14:6, tá? João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entretanto, a verdade de Deus continua firme. O que é a verdade de Deus, querido? João 14:6 falou, já diz aqui, que eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade de Deus. Amém? E ele continua firme como uma grande rocha e nada vai abalar, querido. Nada vai abalar Jesus Cristo. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é essa rocha, queridos. Essa rocha poderosa. Ele é quem vai esmagar Satanás, vai esmagar a cabeça do inimigo, vai esmagar como a rocha da verdade, vai esmagar toda mentira que tem se levantado contra a sua vida, todo espírito de engano, todo espírito de acusação que Satanás tem levantado contra a sua vida. A rocha verdadeira vai esmagar, vai despedaçar tudo isso, todo sofisma, todo engano
toda palavra de derrota que tem se levantado contra a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, querido, que a verdade de Deus, essa rocha, essa grande rocha, vai destruir tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você recebe aí? Sabe que eu me lembro aqui, querido, quando falando que Jesus é essa rocha, eu me lembro de Davi. Lembra de Davi? Das pedrinhas que ele pegou, as 5 pedrinhas de Davi. Eu lembro muito que aquelas pedrinhas não eram qualquer pedrinhas. Para nós pode simbolizar pedras normais, mas não é. Elas tinham um significado espiritual. Eram pedras espirituais ali. Ali, naquelas pedras, havia unção de Deus naquelas pedras. Nas mãos, naquela funda, haviam a graça e a unção de Deus. Essas pedras, queridos, que nós temos que usar, que vai derrubar o gigante ou os gigantes que se levantam contra a nossa vida, assim como Davi, nós vamos usar dessas pedras. E na verdade Davi precisou só de uma. Ele nem usou as 5, usou só uma pedra. E Jesus é essa pedra, queridos. A nossa principal arma, tá? Eu estou fazendo aqui uma analogia com você. Jesus é a principal pedra que nós vamos utilizar como arma espiritual contra Satanás, contra os principados e as potestades do mal. Amém? Essa analogia ela é muito importante, porque aqui fala que ele é a rocha, ele é a pedra é a verdade de Deus. Amém, queridos? Olha outro versículo aqui, Salmos 119, verso 160. A verdade é a essência da tua palavra. A verdade de Deus é a essência da tua palavra. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus, querido, a principal arma nossa. As nossas armas não são físicas, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? Santifica-nos. A palavra de Deus. É você que vai usar a palavra quando estiver passando por alguma situação, ou quando você estiver intercedendo por outra pessoa, ou por algum país. Qualquer coisa que nós estejamos orando, nós temos que orar a palavra também. Orar a palavra é você pegar um versículo, se apropriar desse versículo, dessa palavra, e orar em cima desse versículo. Por exemplo, Salmos 23. Quando você for orar a palavra, você vai orar: Pai, em Salmos 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Pai, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Tu és aquele que cuida da minha vida, que pastoreia a minha família. Tu és aquele que apacenta a minha vida. Tu és um pastor presente, um pastor real que está comigo todos os dias, em todas as circunstâncias. Em nada vai me faltar, Senhor. Eu declaro sobre a minha vida que nada vai me faltar. Isso é orar a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, a verdade de Deus continua firme como uma grande rocha e nada poderá abalar. Nada vai abalar, querido, o que já está escrito. Nada vai destruir a palavra de Deus. Nada. Ela é a verdade. Amém? Por isso nós precisamos sempre viver a palavra, andar conforme a palavra. Amém? Porque é ela que vai nos proteger, é a palavra de Deus.
é Jesus Cristo, aleluia. Em João capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Amém, querido? Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Ele é verdade. Então, meus amados irmãos, vamos ficar ligados na verdade de Deus, vamos ficar ligados em Jesus Cristo, na palavra, porque Ele é a grande rocha que vai derrubar os nossos inimigos espirituais e nada a nos abalar em nome de Jesus, amém? E a parte B desse versículo diz assim: ela, está falando da rocha aqui, de Jesus Cristo, é um alicerce sobre o qual estão escritas estas palavras. Aí eu quero parar por aqui ainda. Ela, a rocha, Jesus, a palavra de Deus, é um alicerce sobre o qual estão escritas essas palavras. Queridos, é pedra. Aí me veio na memória outros versículos. Ele é a pedra, como nós falamos, Ele é a rocha. E aí me lembrou de Marcos capítulo 12, a partir do verso 1, onde fala sobre a pedra de esquina, ou a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, que na verdade Jesus está falando que foi rejeitada pelos judeus. Ele era a pedra de esquina. Em Salmo 118, o verso 2 também fala sobre a pedra de esquina que foi rejeitada. Jesus também está falando, usando uma metáfora aqui, para falar dele mesmo. Ele é essa pedra de esquina. E o que era, querido, essa pedra de esquina, essa rocha de esquina? Querido, isso aqui é precioso. Aleluia. Na arquitetura antiga, preste atenção, na arquitetura antiga, não existia o ferro armado, tá bom? Que era utilizado nas construções. Tudo era feito com pedras mesmo, ou tijolos. E também eles utilizavam uma argamassa, que era uma argamassa pela época deles, não era o cimento de hoje, não existia esse cimento de hoje, mas eles possuíam uma massa especial, uma argamassa especial, que era feita de outros produtos, que também era utilizado para sentar esses tijolos que eram construídos as casas e construídos os templos e assim por diante. Lá no Egito, onde o povo hebreu se tornou escravo, eles dizem, os estudiosos, que os hebreus eram obrigados a trabalharem nos serviços pesados de construção civil, ajudando nas construções da época. Até as pirâmides, as grandes pirâmides, que na verdade eram lugares para armazenarem os corpos dos faraós e dos reis daquela época. Então, os hebreus aprenderam a construir, aprenderam muito de construção. Então, os judeus também foram mais tarde praticando isso daí. Então, na antiga, o ponto de partida de uma construção era a pedra angular, tá bom? A pedra de esquina era a primeira pedra colocada, certo? Era a primeira pedra. Eles iam começar a fundação daquela obra e a primeira pedra a ser colocada era a pedra de esquina. Preste atenção como isso é maravilhoso. Essa pedra, ela ficava exatamente na esquina, como o próprio nome diz, no ângulo de duas paredes. Ela sustentava duas paredes, uma de um lado e uma de outro.
e ela teria que suportar a estrutura daquelas paredes. Era como se fosse o pilar, tá? Daquelas duas paredes, já que não existiam o concreto propriamente dito, não existia a ferragem propriamente dita, então essa pedra de esquina, tá, ajudava a sustentar as paredes daquela casa, a suportar a estrutura. E isso, queridos, Jesus aqui em Marcos 12, do 1 a 12, fala de Salmos também, como eu li, fala dele mesmo. Jesus é a pedra angular. O que nós entendemos com isso, querido? Que a base de tudo, de todo o alicerce para a nossa vida é a palavra dele, a palavra de Deus. Ele é a base de tudo, é ele que vai sustentar as paredes da nossa vida. Ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Ela foi rejeitada pelos judeus, porém nós não podemos rejeitar. Jesus é a base de tudo, irmãos. A base de tudo é esse relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus. É a base de tudo, meus amados. Amém? Você crê nisso? Isso é precioso. E aí, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: somos pedras vivas, olha só, somos pedras vivas, apoiadas e suportadas pela pedra angular, que é Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, explica exatamente isso que eu estou falando para você. Nós somos como pedras vivas nessa grande construção, nesse grande reino que está sendo implantado sobre a terra. Eu e você somos uma das milhares e milhares de pedras que existem espalhadas pelo mundo inteiro, e nós estamos como pedras sendo utilizadas pelo Senhor Jesus na construção desse reino aqui. É por isso que ele fala lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele é o construtor, querido. Ele é o construtor. Ele é a pedra principal, tanto da nossa vida, tá? Como de um grande plano. Eu e você fazemos parte de um grande plano de Deus aqui nessa terra, que é para construirmos, para implantarmos o reino dele aqui, onde nós estamos, amém? Então, que bênção, querido, que ele é a pedra principal, amém? E, continuando aqui, o Senhor conhece aqueles que realmente são dele, e todo aquele que pertence ao Senhor não deve fazer coisas erradas. Uma vez que eu e você somos pedras vivas, pedras ativas, que têm vida de Deus, ele vai conhecer aqueles que são dele, querido. Não há dúvida. Cada pedra que faz parte dessa grande construção, ele conhece muito bem. Porém, Paulo fala que todo aquele que pertence ao Senhor não deve fazer coisas erradas, não deve pecar. Nós precisamos ter esse cuidado, sabe, queridos, de não errar, não pecar, de nos santificar no Senhor todos os dias, todos os momentos, amém? E aí ele vai dar continuidade no verso 20 sobre justamente essa parte de que aquele que pertence ao Senhor não deve fazer coisas erradas. Preste atenção. Em algumas casas, olha só, ele está falando de construção aqui. Em algumas casas abastadas, há vasilhas, tá, feitas de ouro e de prata, certo? Bem como algumas feitas de madeira e de barro. Preste atenção que ele faz uma comparação aqui de vasilhas de ouro, de prata, e vasilhas de madeira e de barro.
Existe diferença? Existe. Primeiro que a de ouro e de prata são vasilhas mais caras, vasilhas valiosas, que têm valores maiores, que são de qualidade, certo? Em comparação às de madeira, mais frágeis, mais fáceis de quebrar, entendeu? E olha que ele diz, as vasilhas caras são usadas para ocasiões especiais e as vasilhas baratas são usadas no dia a dia. Se você ficar afastado do pecado, uau, será como uma dessas vasilhas feitas do mais puro ouro, aleluia. Glória a Deus, que lindo isso aqui, querido. Se eu e você ficarmos afastados do pecado, vou até botar em outra cor aqui. Se você e eu ficarmos afastados do pecado, seremos como uma dessas vasilhas, a vasilha de ouro puro, a melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda a boa obra. Queridos irmãos, eu quero ser usado por Deus para toda a boa obra. Eu sei que esse é o seu desejo, de ser usado poderosamente. Eu sei qual é a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Eu não sei se você tem alguma promessa, alguma palavra profética que Deus te deu há muitos anos atrás. O que eu quero te dizer é que sim, que essa palavra se cumpra e que nós possamos ser usados por Ele nessa grande casa que é a casa de Deus, o reino de Deus. Eu não quero ser, irmãos, eu não quero ser como uma vasilha de barro, de madeira. Que o Senhor me livre desse desejo de ser medíocre, ser um cristão mais ou menos, ser um cristão frio, ser um cristão apático, sabe? Que tá ali dentro dessa casa para ser usado só em ocasiões simples. Mas eu quero ser como um vaso de honra, uma vasilha de honra, que é usada em ocasiões especiais, sabe? Ocasiões especiais que Ele mesmo vai colocar a gente. Não é uma questão de aparecer, não é uma questão de ser melhor do que as pessoas, do que o outro irmão. Não é nada disso, querido. Mas é uma questão de realmente cumprir o propósito de Deus para minha vida. E eu sei qual é o propósito de Deus, e você sabe qual é o propósito de Deus para sua vida. E ser um vaso, e ser uma vasilha de barro, de madeira, para mim significa o que, queridos? Para mim, ser uma vasilha de madeira e de barro significa o que para mim? Preste atenção. Para mim significa saber o meu chamado, saber o que Deus quer para minha vida, saber os planos de Deus, saber das promessas que Deus tem para minha vida, tanto promessas que estão na Bíblia como promessas que foram liberadas profeticamente para a minha vida, saber de tudo isso e ainda assim viver uma vida medíocre na casa de Deus. Isso é ser um vaso de barro. Isso é ser um vaso de madeira, uma vasilha de madeira. É saber de tudo o que Deus tem para minha vida, mas ainda assim decidir viver uma vida medíocre dentro da casa de Deus. Isso é forte, querido, sabe? Porque eu sei que nós dentro de nós habita o poder de Deus. Eu sei que dentro de mim, de você, habita o Dunamis. O Dunamis
que significa dinamite, significa o poder de Deus. Atos 1:8, ele disse: mas recebereis poder, recebereis o dunamis, a dinamite, ao descer sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já está dentro da gente. Então, por que viver uma vida amena, uma apática, fria? Sabe, queridos, eu quero declarar em nome de Jesus: se você está vivendo dessa forma hoje, desperte, ó, tu que dormes. Ó, diz o Senhor, desperta, ó, tu que dormes, diz o Senhor. Levanta, sacode o pó e ergue a cabeça e avance para o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Então, nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero te desafiar, queridos. Meu irmão, minha irmã, vamos nos levantar, vamos voltar às práticas do primeiro amor, da busca, da intimidade profunda de Deus. Vamos avançar para os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Que o Senhor possa ter te abençoado profundamente através desse devocional. E que o seu dia não seja mais o mesmo depois dessa palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Até o próximo café com a palavra de Deus. Um abraço, meu querido, minha querida.